Programa Valor Humano está de volta com o professor Tom. Tom, conta pra gente, você é originário de qual área de conhecimento? A minha graduação eu fiz na área de matemática. Ixi, é justamente aquela disciplina que deixa o pessoal com o cabelo em pé. Eu já não fico com o cabelo em pé, porque eu sou careca, mas o pessoal fica com o cabelo em pé. Como é que foi a tua experiência como educador na área de exatas e o que isso contribuiu para essa batalha que você está hoje de melhorar a nossa educação? E na verdade, assim, eu fui fazer matemática exatamente por uma questão minha mesmo, que eu tinha dificuldade com matemática. Então você é o cara que resolveu se desafiar nessa brincadeira. Exatamente. Então, assim, eu quis aprender um pouco mais, eu tive professores que me inspiraram a fazer também matemática, e aí eu fui para essa loucura, como todos dizem, né? Hoje, cara não foge da luta. Hoje você entra numa sala de aula e pergunta para os alunos quem é que gosta de matemática. Muito pouco. Muitos poucos levantam as mãos. E aí quando você vai ver o porquê disso, e quando você estuda isso e traz isso à tona, você percebe que muitos deles, na verdade, nem conheceram a verdadeira matemática. Foram traumatizados de cara, se sentindo burros pela maneira como foram tratados em relação a esse conhecimento desafiador. Por exemplo, matemática hoje para as crianças é tida como uma disciplina de eu ter que saber fórmulas, eu ter que decorar fórmulas, ter que decorar a tabuada. Nós tínhamos tabuada no final do caderno, né? É verdade. Exatamente. Então, assim, essas crianças elas não conheceram a verdadeira matemática. Quando eu vou para uma palestra e falo para professores e gestores, né? Principalmente exemplos de como ensinar o aluno os sólidos geométricos, por exemplo, e colocando esses sólidos geométricos, que isso não são fórmulas de área, qual é a área de um paralelepípedo, qual é o volume de uma pirâmide, qual é o volume de uma esfera, e daí aquela criança olha para aquilo, meu Deus, quantas fórmulas. Volume, o que é isso? Não, ele tem que entender o que é o volume, ele tem que entender o que é a área, ele tem que entender o que é perímetro, o que é uma equação, né, que é uma balança, equacionar, é uma balança de dois lados. Aí o professor ensina assim, não, você passa de um lado e muda de sinal. O que passa de um lado e muda de sinal? Que eu faço isso? Até os nomes assustam, você falou de sólidos geométricos. Mas, poxa, você pode falar assim, olha, isso aqui é um copo d'água, como é que você calcula o quanto cabe nesse copo ou não? Pronto, isso aqui é da minha vida. Exato. Agora uma pirâmide, não sei o que, não faz o menor sentido para mim. Um dos grandes problemas da matemática é o aluno não ver significância naquilo. Show. Quando o professor pedagogo trabalha com essa criança na educação infantil, ensino fundamental 1, a criança ela vê significância na matemática, porque esse pedagogo, ele tem a didática. Muitas das vezes ele não tem o conceito matemático muito bem formado, porque ele não é o especialista, mas ele traz a didática para trabalhar aquela matemática de 1º ao 5º ano. Quando esse aluno vai para o 6º ano, ele pega o especialista de matemática, aquele formado em matemática, que não tem muitas das vezes a didática para passar aquele conteúdo que ele aprendeu. É aí e que aí rola se inverte. É aí e aí quando você pega os dados, Rafael, de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que é o que mede a qualidade da educação. Sim, quando você pega o índice das séries iniciais, você vê que as notas estão lá em cima. E essas notas elas vão decaindo quando vai para o ensino fundamental 2 e ensino médio, que é onde encontra o professor especialista, que é onde encontra o aluno que cria mais birra da matemática, por exemplo. Tom, você está matando uma charada que eu tinha há um bom tempo. Após ouvir relatos de uma pesquisa feita na Europa, um educador fez o seguinte, eu estou falando da parte qualitativa, mas tem isso tudo quantificado também. Ele fazia o seguinte, ele entrava no kindergarten, no ensino infantil, ele abria a porta e falava assim, quem é o melhor aluno da sala? Adivinha, Tom? Todo mundo. Aquela criançadinha maravilhosa. Depois ele pegava alguns anos posteriores, lá por volta dos 10, 11 anos, a pré-adolescência no elementary school, o ensino fundamental nosso. Quem é o melhor aluno da sala? Um outro fala, eu. Aí alguém também, ele. Agora o grande susto... o primeiro grande susto é o que aconteceu no meio desse caminho que matou a autoconfiança desses meninos. É o que você acabou de me matar, essa charada. É a diferença do especialista que está trabalhando com ele. Só que o próximo grande susto que esse educador teve foi quando ele abriu a porta do high school, do nosso antigo colegial, o ensino médio. Quem é o melhor aluno da sala? Ninguém. Silêncio absoluto. O pessoal olhando para celular, para caderno, com uma cara estranha. Segunda pergunta. Primeira, o que aconteceu que matou a autoestima dessas crianças e o que aconteceu que matou o entusiasmo e o interesse dessas crianças por outra pessoa, porque ninguém nem olhou na minha cara. O que aconteceu ao longo desses 13 anos de educação que bagunçou com o desejo deles de serem melhores que eles mesmos dia após dia? O que aconteceu, Tom? E aí, Rafael, a gente linka com aquilo que a gente começou a conversar no primeiro bloco. Quando a gente fala de metodologias ativas de aprendizagem hoje, é para resgatar esse aluno que está perdido. Top.
esse aluno que não tem mais o gosto de levantar às 6 horas da manhã para ir para uma escola. Sofrimento. É o sofrimento. Esse aluno, 13 anos. exatamente. Ele olha a escola como algo assim, é um castigo ter que ir para a escola. Professores fazem isso. Você tá fazendo bagunça na sala de aula, eu vou mandar você pra escola tal, porque lá é em tempo integral. Ou seja, ir pra uma escola de tempo integral é um castigo. O que deveria ser, poxa, é mais legal, né? Exato, é onde o aluno iria absorver. Então, o que aconteceu com esse aluno? Hoje, esse aluno, ele começa, como você disse, ele tem 13 anos, né? Educação básica, isso tudo é gerenciado por um governo federal, por um governo estadual, por um governo municipal. Sim. Essa criança, ela tem ali todas as possibilidades e essa criança perde o gosto. O que aconteceu? Essa criança, ela passa na mão de professores. Eu sempre defendo essa ideia do professor. O professor é ele que inspira e é ele que faz a criança também a não se inspirar em ser, por exemplo, um professor. A OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fica lá na França e ela tem, inclusive, parceria da Unesco e tudo mais. Sim, poderoso. Ela colocou uma pesquisa na prova que ela aplica a cada 3 anos, que chama PISA, essa avaliação. Ela avalia os alunos de 15 anos que terminam, né? É matemática e língua. Matemática, né? português e ciências. Ok. Matemática é língua mãe do cara, né? Porque pode ser em qualquer país, vai ser uma língua mãe, né? É isso aí. E aí, elas perguntaram, a OCDE perguntou para esse aluno de 15 anos o que ele queria ser quando ele tivesse 30 anos de idade. E aí, quando você pega a média dos 70 países que participaram na última aferição desses dados, você pega lá a média, muitos querem ainda ser professor. Olha. Muitos querem. Só que quando você pega a média do aluno brasileiro, ninguém no Brasil quer ser mais professor. Dá 0,000 alguma coisa, é zero, né? O que aconteceu na nossa nação que a gente já não valoriza essa profissão magnífica? Há relatos de que no Japão a única profissão que não se curva ao imperador japonês é o professor, para o qual o imperador se curva. Por que não queremos mais isso no Brasil? O que aconteceu em termos de remuneração, de capacitação, de ambiente? Vamos conversar sobre isso já já, no programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.